Estaremos fazendo a leitura de todo o Salmo. Estarei lendo e a igreja acompanha a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Palavra do Senhor. Meus irmãos, recentemente, o Reino Unido parou. No dia 8 de setembro de 2022, a Rainha Elizabeth II faleceu. Foram 70 anos assentado no trono britânico, e ela foi a rainha mais longeva da história. Os irmãos puderam ver pelas mídias sociais como que foi o seu cortejo fúnebre, que durou cerca de 10 dias. E nós vimos pessoas se deslocando de diversos lugares, que saíam de diversos países para ao menos se despedir dela. Pessoas que demonstrou o seu carinho e seu amor por aquela rainha. Como bem sabemos, meus irmãos, a rainha passou por diversas situações difíceis em seu reinado. Guerras, crises econômicas e, inclusive, muitas crises familiares. Quem nunca ouviu falar sobre a rainha do povo, a princesa Diana? Esses foram um momento que essa mulher, durante esses 70 anos de reinado, teve que lidar. Momentos, com certeza, de festividade e prosperidade, mas também momentos de crise. Mas uma coisa deve nos chamar a atenção em relação a este grande acontecimento que ficou marcado na história. Apesar de um longo período de reinado e do carinho de milhares de pessoas, a morte da rainha Elizabeth nos mostra que qualquer monarquia terrena, ela é marcada por instabilidades e sucessões. Diferente do reinado terreno, que é marcado por essa instabilidade e sucessões, o Salmo 93 nos fala de um reino eterno e estável. Este salmo, meus irmãos, ele é o primeiro conjunto de 8 salmos que seguem até o Salmo 100, que tratam do reinado do Rei Celestial, que é superior a qualquer monarca terreno. Um comentarista bíblico chamado Derek Kidner diz que ele começa dirigindo-se a Deus como rei. E nós vemos isso na leitura, quando inicialmente o salmista vai dizer: reina o Senhor. E é interessante que o salmista, ele inicia esse cântico declarando louvor ao Senhor que reina, e este é o tema da realeza que domina todo este salmo que nós lemos. O outro comentarista bíblico chamado N.T. White, ele diz que o Salmo 93 celebra Yahvé como rei do mundo, capaz de resistir a todas as forças do caos.
a respeito deste tema também, o outro comentarista bíblico chamado Schockel declara as características do reino visto neste salmo. Ele diz: o Senhor é rei, tem uma casa ou um palácio, senta-se num trono estável, veste-se de manto real e cinge a faixa do poder e pronuncia decretos imutáveis. Meus irmãos, não há dúvida de que quando o salmista escreve este poema, ele não está olhando para qualquer rei monarca da terra. Ele não está olhando para os reis que assumiram o trono de Israel, mas ele está olhando para o único rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É interessante que este salmo que nós lemos possui 3 divisões. O verso 1 e 2, o salmista ele escreve olhando para o rei. Já o verso 3 e 4, ele olha o tumulto. E o último verso, o verso 5, ele olha o reino de justiça. Percebem que nos 2 primeiros versos, onde o salmista olha para o rei, é descrito a sua majestade, cuja glória é visível. A ideia apresentada é semelhante aos reis antigos quando eram vestidos com vestimentas adequadas à sua posição. Assim o Senhor é considerado como estando vestido em majestade e força. Não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ver aqueles filmes antigos, aonde as rainhas e até mesmo os reis dependiam dos seus servos para lhe vestirem. E as vestes que eram colocadas sobre estes reis eram vestes imponentes, vestes que os diferenciava de todos os outros, vestes que o destacavam. E aqui o salmista, ele está olhando para este momento e dizendo que o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, ele se vestiu de majestade e poder. Alguns comentaristas consideram que a palavra cingir que aparece neste salmo é como roupas que um rei usava para a guerra, demonstrando desta forma a sua força como soberano. O salmista, além de dizer que ele se vestiu com vestes reais de majestade, ele também se cingiu. E a ideia apresentada aqui é daquele rei que vai à guerra e que coloca roupas reais e poderosas e apropriadas para guerrear. É interessante quando a gente olha para este salmo, e este salmo, ele inicialmente, nesse primeiro olhar do salmista para o rei, ele está mostrando este rei que é soberano, este rei que é poderoso, este rei que tem poder, este rei que domina, este rei que governa, este rei que tem o controle sobre todas as coisas. O olhar do salmista, meus irmãos, ele não se prende somente às vestes do rei, mas perceba no salmo que ele também olha para o trono do rei, pois é destacado a firmeza e a temporalidade do seu governo. O salmo, ele vai dizer o seguinte: revestiu-se de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Percebam aqui, meus irmãos, que o salmista, ele está nos mostrando um governo que é estável, um governo que é atemporal. E por isso, o mundo criado e também regido por este reino, ele não vacila. É interessante aqui nós olharmos o que o comentarista Alan Arman ele diz: uma vez que o Senhor é criador do mundo, este permanece firme para sempre. E este é o olhar que o salmista ele está tendo agora também do trono desse
rei poderoso. O reino desse rei é um reino que é atemporal. Meus irmãos, o reino terreno, ele tem começo. Mas o reino que o salmista está apresentando aqui é um reino que não tem início. É um reino que é atemporal. Ele é de eternidade a eternidade. E perceba agora que no verso 3 e 4, o salmista então, ele propõe uma imagem de terror. Quando ele olha para a agitação das águas, o ruído provocado pelo estalo e o bater das ondas. Ele traz uma imagem de tumulto que provoca medo e espanto, quando nós vemos os estalos dos mares batendo. E aí então, o salmista, ele vai declarar, contudo, no verso seguinte, ele vai colocar Deus acima de qualquer terror provocado pela agitação do mar. Ou seja, nada é mais temível, nada é mais temível que este rei, nada é mais temível que esse governo, nada é mais poderoso do que o próprio Deus. E no último verso, meus irmãos, nós então contemplamos o salmista enaltecendo a justiça do reino de Deus. E percebam que apesar do salmista no verso anterior falar da grandeza e poder de Deus, neste último verso, ele fala sobre o seu caráter. E aqui, ele vai usar duas palavras que estão ligadas diretamente ao caráter de Deus, que é a fidelidade e a santidade. E aí nós começamos a entender que em Deus não há contradições e injustiça. Os seus testemunhos são verdadeiros. Meus irmãos, quando nós lemos o texto ele vai utilizar a palavra convém, quando se refere à casa de Deus, no último verso. E a melhor colocação para essa palavra seria ornamento ou beleza. E eu quero que você acompanhe esse último verso comigo, projetado aqui na tela. O último verso vai dizer: os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor para todo sempre. E a melhor colocação para essa palavra, convém, seria ornamento ou beleza. E é interessante quando a gente encontra as irmãs da ornamentação nas datas festivas da igreja, elas colocam esses ornamentos que geram um destaque, uma beleza para o templo. E isso, pela estética, fica algo bonito, bem agradável, mas o salmista está dizendo aqui que a maior beleza do templo e do reino do Senhor não é nenhum arranjo de flor. A beleza do reino do Senhor é a sua santidade e a sua justiça. Meus irmãos, quando nós olhamos um reino terreno, ele é marcado por injustiças. Ele é marcado pela imoralidade, mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós estamos percebendo o que é a beleza do reino de Deus. A beleza do reino de Deus é a santidade e a justiça dele, que é plena e não falha. O salmista, ele está destacando isso. E o ornamento da casa do Senhor, meus irmãos, é essa santidade. Ele é o Senhor para todo sempre. Ele é rei desde a antiguidade, o seu trono é de justiça e firmeza. Ele é fiel em seu testemunho e a sua santidade, meus irmãos, é o ornamento, a beleza da sua casa. Diante de um reino terreno instável e injusto que nós vivemos, eu quero levá-lo a olhar para o reino que pertencemos, submetido ao tema, o reino inabalável. E perceba comigo por quê. O reino de Deus é um reino inabalável. Primeiro porque o seu trono é firme desde a eternidade. O verso primeiro vai dizer:
reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Meus irmãos, o salmista, após afirmar que o Senhor reina, ele mostra agora a vigência de seu reinado em qualquer faixa temporal. O olhar volta-se para as suas vestes de poder e majestade. Ele também destaca o seu trono que é firme desde a antiguidade. O termo aqui, trono, diz Calvino, significa justiça ou poder de governar. Este rei, que é revestido de majestade e poder, ele governa o mundo. E o seu governo, ele é firme, o seu reinado é estável, não sofre variação. Deus não é alguém que faz o mundo e deixou ele funcionando com as suas próprias leis naturais, como se fosse uma grande engrenagem de um relógio. Ele faz o mundo, como crê o deísmo, e deixou o mundo rodando com as suas próprias leis naturais. Diferente disso, meus irmãos, Deus, ele interage, como afirma as Escrituras, quanto à doutrina da providência. Deus, ele governa, coopera e sustenta todos os eventos criados por ele. Ou seja, ele é anterior ao mundo. O seu reino é de eternidade a eternidade. Ele criou o mundo e por isso o mundo, ele permanece estável. Tudo aquilo que ele governa, meus irmãos, está debaixo do controle dele. É como diz aquele ditado: não cai nenhuma folha da árvore se não for da sua permissão. Perceba que o reino dele é firme e nada que acontece no mundo gera instabilidade nesse reino, porque ele tem o controle de todas as coisas, porque ele é rei de eternidade a eternidade. Meus irmãos, dele procedem todas as coisas, porque tudo foi criado por ele. E por isso o salmista diz que este reino, ele é atemporal. O texto vai dizer, tu és desde a eternidade. Meus irmãos, perceba comigo, por que o mundo, ele não vacila? Pois o rei que governa o mundo, ele é inabalável. Não sei se os irmãos têm o conhecimento, mas a inclinação axial da Terra, ela é aproximadamente de 23 graus. A Terra, ela faz o seu giro de rotação com uma inclinação de 23 graus. Imagine que se essa Terra em que nós vivemos, ela fizesse o seu giro de rotação, a sua rotação, no eixo zero, meus irmãos, causaria grandes problemas para nós que vivemos aqui. Um destes problemas era que nós não teríamos mais estações do ano, porque o sol, a luz e o calor que procedem do sol, que ilumina a terra, iria inibir toda a ação climática. Uma das coisas que aconteceria, inclusive, também, seria a crise do fuso horário. E se a Terra, ela tivesse apenas poucos metros mais próximo do Sol, não existiria vida na Terra. Se ela estivesse poucos metros longe do Sol, da onde que ela está agora, não existiria vida na Terra. Perceba que Deus, ele sustenta todas as coisas, ele coopera com todas as coisas, ele governa todas as coisas, e o globo terrestre, meus irmãos, está no controle de Deus, e por isso o mundo não vacila,
Porque Deus, Ele reina de eternidade em eternidade, e tudo isto provém dEle, Ele sustenta tudo. Ele é Senhor e Rei sobre tudo que Ele criou. É interessante, meus irmãos, porque Isaías ele vai nos mostrar um reflexo do trono terreno e do trono celeste. A Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia diz que o séquito do Senhor enchia todo aquele lugar. Serafins voavam e cada um dizia: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías ele tem essa visão quando Uzias morre. Uzias era um parente próximo de Isaías. Isaías era o profeta da corte palaciano, e Uzias era um rei amável pela população. Meus irmãos, no momento de tristeza e de dor, aonde há instabilidade no trono terreno, Isaías agora contempla a glória do Senhor e vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um trono aonde não há instabilidade, um trono aonde está firme desde a eternidade. Nós, meus irmãos, apesar de vivermos num reino terreno que é instável, nós não devemos nos abalar com as variações, pois pertencemos a um reino que é firme e eterno. Temos um rei que está assentado sobre o seu trono, com olhares atentos, regendo todas as coisas para a glória do seu nome. Nada, exclusivamente nada, foge do seu controle. Ele domina sobre todas as coisas, e por isso devemos confiadamente olhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Devemos entender que enquanto estamos aqui, nós estamos inseridos dentro de um reino que é instável. Meus irmãos, crises econômicas vão acontecer, sucessões no governo vai acontecer, mas uma coisa que não irá nos abalar, meus irmãos, é a certeza de que nós pertencemos a um reino que é estável e que não se abala eternamente. Pergunta a você: em que está firmado o seu coração? No reino terreno? Ou está firmado no reino que tem um trono que é estável e inabalável? Num rei que reina de eternidade a eternidade. Mas perceba ainda comigo, meus irmãos, o porquê o reino de Deus é um reino inabalável. Porque nenhuma agitação ou terror abala o reino de Deus. O verso 3, ele vai dizer: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Meus irmãos, veja que o salmista, por 3 vezes ele usa a frase levanta os rios. E esta repetição, como diz Alan Arman, realça o poder da agitação do mar. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de passar por um momento de aflição no mar. Meus irmãos, eu já passei por algumas vezes. Ora, nadando, no sentido que eu estava em Pontal do Atalaia, junto com alguns irmãos, e a água ela estava tranquila, estava batendo apenas na cintura. Eu, Flavinho, Cíntia, Caio, e tinha Thalita não estava, né? E algumas outras pessoas. Meus irmãos, de repente a água veio, uma após a outra onda, e quando nós vimos, nós já estávamos longe e não conseguimos colocar mais o pé no chão. O momento de aflição começou. A gente começou a gritar, a acenar para aqueles que estavam no chão,
Elinho estava dormindo na areia. O Caio, que estava com a gente, começou a nadar, e ele tentou 1, 2, ele conseguiu. Everton também estava no dia, ele conseguiu, ele correu e começou a avisar, eles estão se afogando, e a onda vinha, meus irmãos. E a gente ficava apavorado com aquilo. Eu fiquei destacado e fui levado para longe dos demais. Cíntia, Flavinho e alguns outros estavam apavorados. Quando eu olhei de longe, eu tentei 1, 2, 3 vezes e não consegui. E eu fiquei apenas boiando. Quando eu olhava para Flavinho e Cíntia, a água fazia assim com eles, de um lado para o outro. Meus irmãos, e aquele tempo parecia que não terminava, a gente não tinha encontrando soluções. E eu já tinha até entregado o meu espírito, assim diz a Cíntia também, que entregou o dela. Mas foi a agitação do mar. A agitação do mar, meus irmãos, é algo terrível. Quem nunca ouviu sobre algumas embarcações que são viradas, emborcadas pela força do mar? O salmista aqui, ele está levantando para nós essa imagem, a imagem do estalo das ondas. E perceba, meus irmãos, que aqui ele está demonstrando o poder dessas ondas, o poder da força do mar, a agitação e o estalo e o poder que essas águas geram em nossos corações, inclusive o medo. E ele vai dizer: mas o reino do Senhor é superior, a força do Senhor é superior a essas ondas. Deus é mais poderoso do que a agitação do mar. Essa é a imagem que o salmista está colocando aqui para nós, meus irmãos. O nosso rei, ele está vestido de majestade, de poder, e nem mesmo, meus irmãos, Satanás e os demônios podem resistir a Deus. Esse reino é um reino poderoso, e nada que provém da terra gera instabilidade nesse reino. Qualquer dificuldade que seja enfrentado pode provocar sequer alguma preocupação, porque tudo está dentro dos decretos divinos de Deus. Percebam, meus irmãos, que até mesmo o nosso mestre, quando estava assentado no barco, e os discípulos com medo, Jesus apenas estava dormindo, e então vieram acordar o mestre, e a palavra de Jesus foi: mar, aquieta-te. Vento, acalma-se. E na mesma hora, o mar e o vento aquietaram-se. Meus irmãos, Deus é superior a qualquer tumulto provocado aqui na terra. O trono de Deus, ele é poderoso. Aliás, o mar, os ventos, eles são na Bíblia figuras de problemas, de tribulações, de guerras. Mas, como diz o hino, até mesmo o mar obedece o seu mandar. Mas perceba ainda comigo, meus irmãos, que o reino de Deus é um reino inabalável, porque o seu reino é um reino de justiça. O salmista, ele ressalta nos últimos versos a fidelidade dos testemunhos do Senhor e a sua santidade. O caráter do rei revela a grandeza de seu reinado. Meus irmãos, quando nós olhamos para o reino terreno, ele é marcado por problemas, ele é marcado por injustiça, ele é marcado por imoralidades, ele é marcado por mentira. Mas quando nós falamos de um reino que é eterno, o reino de Deus, ele é marcado por santidade, ele é marcado por fidelidade. E a palavra testifica a respeito do Cristo, uma palavra inerrante, que não flerta com a mentira. Meus irmãos, os homens mudam, a cultura muda, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Os testemunhos de Deus são fidelíssimos.
O reino de Deus, ele é pautado na justiça e na verdade, porque ele é santo. Meus irmãos, por que pregamos a santidade? Por que pregamos a moralidade? Por que pregamos a fidelidade? Por que pregamos a justiça? Por que pregamos a verdade? Porque este é o caráter de Deus. A igreja, ela caminha olhando o caráter de Deus, o atributo de Deus. Por isso, nós não dialogamos com o pluralismo da sociedade pós-moderna. Nós estamos firmados naquilo que é absoluto. Não existem diversas verdades. Não existe relativismo. Para o cristão, a verdade é Cristo. A justiça está em Cristo. A beleza da fidelidade dele é revelado no templo do Senhor. Por isso, a igreja vive e comunga pela santidade desse Deus que orienta a sua igreja. Por isso ele vai dizer para nós: sede santos como eu sou santo. Essa é a beleza do reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, ele não está pautado em mentiras. O reino de Deus não está pautado em coisas que são enganosas ao coração do homem. O reino de Deus está pautado no caráter dele, que é santo. O Salmo 19, versos 7 ao 9, ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Meus irmãos, a lei de Deus é o testemunho fiel da santidade de Deus. Vivemos num mundo marcado por mentiras, de fake news. As mídias distorcem as informações. As casas de justiça promovem brechas constitucionais. Mas o reino de Cristo é pautado na justiça e na verdade. O ornamento da beleza da casa de Deus é a sua santidade. Por isso, ele nos convoca a sermos santos como ele é. Assim, a sua casa e todos nós devemos refletir a sua santidade. Meus irmãos, o reino terreno é um reino marcado por sucessões e instabilidades. Nós estamos aqui no mundo, mas não fazemos parte dele. Devemos respeitar as autoridades? Respeitamos as autoridades. Mas primeiro, olhamos para os testemunhos fidelíssimos do Senhor. Olhamos para o reino inabalável, o reino eterno, o reino de justiça, o reino que não vacila. E nós vimos isso. A rainha Elizabeth foi uma mulher de fibra e amada por muitas pessoas. Contudo, o reino dela é um reino terreno e passageiro. Nós, meus queridos irmãos, somos regidos por um reino de justiça e eterno. O nosso rei não é Elizabeth.
até porque ela já morreu. E nós estamos aqui no Brasil. Nosso rei é o Senhor Jesus. O nosso reino é o reino celeste. O nosso rei, ele é vestido de majestade e poder. Ele é cingido de autoridade. O trono terreno é marcado por instabilidades. Mas o trono que Isaías viu é um trono eterno. O rei está assentado nesse trono. Os anjos clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aonde está o seu coração, meus irmãos? O nosso coração precisa estar no trono da graça. O nosso coração precisa estar no reino inabalável. O nosso coração precisa estar firmado naquele que se faz presente no meio da igreja. Feche seus olhos. Deus, nós louvamos o seu nome, ó Pai. Porque o Senhor, ó Pai, está assentado sobre um alto e sublime trono. O seu olhar estar atento para todas as coisas, inclusive para nossas vidas. O Senhor nos resgatou, ó Pai, do mundo de injustiça, de pecado, e nos trouxe para o reino da maravilhosa luz. Um reino de justiça, Pai. Rendemos glória a Ti porque cultuamos não um simples monarca, mas cultuamos ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa afirmar isso nos nossos corações, a fim de entendermos, ó Pai, que o nosso coração não precisa estar preso, Senhor, às mudanças que acontecem num mundo instável e num reino instável. Mas o nosso coração precisa estar confiadamente preso em Ti, ó Pai, na certeza de que o Senhor, ó Pai, sendo o Rei de todo o universo e sustentando todas as coisas, o Senhor também sustenta as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por nos escolher, nos adotar, ó Pai, e fazer com que nós pertencemos, através de Cristo Jesus, a este reino inabalável. É no nome de Cristo que nós louvamos e exaltamos o seu nome. Amém e amém.